Ô André, só para começar, pegando o gancho já no que o Rafa trouxe aqui pra gente, né? A gente viu aí um Ibovespa com uma queda de mais de 3% na semana passada, fechamos no patamar dos 116 mil, foi na contramão das bolsas do exterior, que acabaram renovando as máximas. A gente está com um feriado aqui amanhã, mas a gente sabe que o mercado hoje está aberto, o pessoal está de olho aí, tem manifestação de 7 de setembro, a gente tem uma lista de assuntos, né? Crise hídrica, tramitação da reforma agora no Senado, a gente viu o minério fechando em baixa, assunto não falta, né? O caso confirmado de vaca louca que afeta a exportação de carne para a China, são muitas pautas que eu acho que os investidores precisam ficar de olho já no começo dessa semana, apesar de ser uma semana mais curta, mas que não deixa de ser uma semana com bastante assunto que pode trazer volatilidade. Queria entender a sua visão aí, a gente viu um comentário pessimista aqui, não sei se você concorda ou não, que a gente fecha esse ano a menos de 100 mil pontos, ano que vem 80 mil pontos, enfim. Como que tá a tua visão diante de tudo isso aí para essa semana? Olha, perguntaram para mim na sexta-feira quanto que fecharia o Ibov em 15 dias. E eu respondi, eu não faço a mínima ideia quanto vai fechar hoje, quanto mais daqui a 15 dias. Então, uma das coisas que eu evito fazer é justamente fazer da análise técnica uma ferramenta como se fosse uma bola de cristal. Quando a gente está no meio de um movimento, desses que eu tenho trazido sempre aqui para vocês, num movimento já de tendência de baixa ou já de tendência de alta, eu até consigo dizer, olha, os alvos são esses três, pode ir no primeiro, pode ir no segundo ou pode ir no terceiro, o que muita gente que não é talvez íntima da análise técnica e muito menos do uso de Fibonacci para fazer esses estudos, isso às vezes vira motivo de chacota, né? Pô, assim você não me ajudou em nada. Para quem é trader, né? Para quem é investidor, eu tenho uma máxima que é o seguinte: eu nunca sei o que o mercado vai fazer. Eu só sei o que eu vou fazer. E isso é libertador, porque você para de ficar refém de um preço que você estabeleceu de valuation, ou de uma resistência, ou de um suporte na análise técnica e cravar, vai lá. Não. Primeiro, eu tenho que ter, para fazer as minhas entradas, um evento, um trigger, que me coloque numa operação, seja na ponta compradora, seja na ponta vendedora, com muita objetividade, apesar de eu fazer uma análise discricionária do ambiente para corroborar aquele trigger. Mas o trigger é o gatilho, né, literalmente, que vai me jogar na operação. E aí eu projeto os alvos. E os alvos, conforme forem sendo atingidos, eu vou defendendo aquela posição. Por quê? Porque a gente sabe que a gente depende, por exemplo, da China e do minério de ferro, a gente depende, como todo o planeta Terra, da Bolsa Americana, a gente depende do câmbio, a gente depende dos juros. Então, quando toda essa análise, né, essa intermarket analysis, corrobora o meu trigger técnico de compra ou de venda de IBOV ou de dólar, por exemplo, é o melhor dos mundos, né? Eu entro sem receio nenhum, estabeleço os alvos e vou defendendo. No caso do IBOV, neste momento, para quem me acompanha no programa da tarde, de quarta-feira, que a gente já vem acompanhando há uns 3 meses, então a gente pegou o topo do IBOV, que estava projetado em FIBO, e a gente pegou este fundo este que foi atingido há 3 semanas, se eu não me engano, e foi retestado exatamente na sexta. Então, ali era um alvo, não necessariamente um alvo final de queda, mas era o meu principal alvo e que foi atingido com precisão e foi retestado agora. Então, neste ponto, só sei que nada sei. Pode subir como pode cair. Ah, mas, putz, aí você não está ajudando em nada. Mas a análise técnica não é bola de cristal. A gente trabalha com suportes e resistências, e, no caso, eu uso resistências e suportes de projeções de FIBO, e quando são atingidos naquele ponto e para o preço ali,
só pode acontecer duas coisas. Ou vai romper aquele patamar, no nosso caso, como está caindo, ou vai romper o suporte e cair mais, ou vai estabelecer ali um fundo, pegar impulso e voltar a subir. São as únicas duas coisas que podem acontecer. Putz, mas aí você está dizendo que pode cair e pode subir, que análise é essa? Cara, isso é análise técnica profissional, não é análise técnica de chute, de torcida, de aposta. É uma análise técnica profissional. E aí, como funciona? Você pode, inclusive, quando tiver o trigger para baixo, voltar a operar vendido se já realizou o lucro naquele patamar, ou se, por exemplo, aguentou firme e, de repente, perde fundo, aí liga um alarme vermelho aí no seu monitor para ver o que você vai fazer com as suas posições, ou se nós tivermos um trigger para voltar a subir, a gente volta a operar na ponta compradora. A vantagem de estarmos num suporte, por exemplo, muito forte, que está sendo testado pela segunda vez, mas continua sendo um suporte muito forte, é que eu não gosto de usar esse termo, mas é o tipo de lugar que uma aposta na ponta compradora tem um risco muito baixo em relação ao potencial de ganho. Então, se a pessoa se é um trader disciplinado que vai apostar naquele ponto com cautela, com gestão de risco, né? A lá Warren Buffett, vou botar um pé na água para ver se é fundo. Se não for fundo, eu coloco outro, show de bola, porque o prêmio é absurdamente maior, o retorno é muito maior do que esse risco, né? E, por exemplo, como você falou, a gente tem tantas incertezas que provocaram essa queda, mas tantas incertezas que o que pode acontecer agora são as seguintes variáveis. Algumas incertezas, né? Alguns bodes que estão na sala saírem da sala, algumas incertezas, por pior que sejam, virarem certezas, mas com isso o mercado vai ter mais capacidade de precificar isso. O que o mercado não gosta é de incerteza. Por exemplo, essa queda toda, se eu não estou equivocado, já começou com os ruídos há 3 meses atrás da reforma tributária com relação ao imposto de renda, taxa dividendos, não taxa dividendos, vai taxar pessoa física, mas vai de uma maneira, vai dar um agrado para a pessoa física, mas vai deixar um rombo na arrecadação e com isso nosso fiscal vai ficar mais deteriorado, trazendo mais riscos e necessidade de subida de juros. Ou seja, essa reforma tributária vem, vai, parece uma temporada de Netflix, né? Toda semana tem um episódio novo. Então, ela acabou de ser aprovada agora na Câmara. Pô, mas já estão dizendo que não vai passar no Senado. Quer dizer, então a gente nunca sabe, no final das contas, qual vai ser a taxação dos dividendos. 20% caiu para 15%, daqui a pouco, com lobby, com pressão, cai para 10% de novo, aí volta para a Câmara. Isso é uma incerteza. A questão, por exemplo, da vaca louca. Ela afeta basicamente 4 ações do Ibovespa, né? 4 frigoríficos. Eles não têm um peso tão relevante assim em termos de peso no Ibovespa, como tem uma Vale, uma Petrobras, um Itaú, Bradesco, a B3, a Ambev, mas elas têm um peso grande, né, em termos de balança comercial. Quanto tempo a gente vai deixar de exportar para a China, né, carne? Né? Isso aí pode afetar a balança comercial, o fluxo de dólares, isso afeta o nosso dólar, afeta os nossos juros. Então, tem toda uma cadeia aí de dominós que, conforme vão caindo, derrubam outros. Só que, se a gente tira um dominó do meio do caminho, né, que é uma incerteza, um bode na sala, de repente já interrompe esse ciclo vicioso de notícias baixas, né, de esse net flow pessimista. Mas, para quem é grafista, a gente está num cenário que não é dos piores, depois do que já passou. O que pode acontecer de muito ruim para a gente é a reunião de 22 de setembro do FONC ser anunciado o tapering. Mas, por exemplo, o payroll de sexta-feira, que estava tão esperado,
veio bem abaixo do que o mercado esperava, que antigamente era uma coisa ruim, mas de 12, 13 anos para cá é o tipo de notícia ruim que o mercado adora. Por quê? Porque bota o Fed sob pressão para continuar mantendo os juros em zero. E, no caso, né, o mais importante agora nessas rodadas de reunião é mantendo os estímulos de 120 bilhões de dólares por mês na economia. Os próprios Rothschild, os próprios Fed Boys Rothschild do comitê do Fed tomam essa decisão, que eram pró-tapering, já comentaram, né, quando viram que os seus comentários estavam trazendo estresse para o mercado, a própria reunião do FONC, depois a ata do FONC, tivemos 2, 3 dias de queda no SP500 e aqui a gente foi junto, né, a gente só vai junto quando o SP cai, a gente não ia junto quando ele subia nesses últimos 3 meses. Eles viam esse estresse e já viam, já na primeira coletiva de imprensa, primeiro lugar que eles faziam uma palestra, etc., já comentavam, não, mas calma, temos que esperar aí como é que vai ser a economia com relação à variante Delta. Pois bem, o FONC agora, o que todo mundo comenta a variante Delta já começou a segurar a criação de empregos. Eles foram muito menores do que esperado. Então, essa decisão do dia 22 de setembro pode ser jogada para o próximo FONC. Aí o mercado entra em euforia, né? Mais uma vez, continua esse rally. Eu, na minha opinião, eu acho que eles vão dar um jeito de jogar isso para o ano que vem, justamente porque o mandato do Powell termina em fevereiro. Eu acho que ele não vai querer desarmar essa bomba, né? Sair de repente da posição de chairman do Fed com o SP500 caindo 20%, 30% por conta de pânico de acabou o tapering, que já é quase que uma unanimidade lá fora, que a hora que acabar o mercado vai corrigir forte, e já tem alguns professores que eu sigo, né, de universidades americanas de economia top, como o Chicago, e que já comentando que isso se fala tanto que quando tirar os estímulos a bolsa vai crashar, que ele já comentou que talvez ela crache até pela autoprofecia, né, pela autorrealização de que todo mundo fala que vai crashar, na hora que anunciar o tapering, todo mundo vende e cracha, né? Então, coisa que talvez não acontecesse num cenário normal. Mas, realmente, estamos falando aí desde do Covid, de março, de 2 trilhões de dólares que foram injetados todos os meses na economia americana, e esse dinheiro foi justamente para ativos de risco, puxando não só bolsa, ações, como também commodities, né? Muitas teorias de que as próprias commodities viraram um hedge. Inclusive, algumas teorias dizendo que, na verdade, a inflação já causada pelo dólar, por si só, já provoca que se proteja comprando futuros de commodities, que sobem, provocam mais inflação, que faz com que se queira buscar proteção nas commodities. E não é só ouro, minério de ferro, cobre, enfim, commodities agrícolas, né? Eu acompanho as 4 principais commodities agrícolas, e elas parecem que, às vezes, eu não entro num detalhe fundamentalista de plantação, de safra, entre safra, nada disso, mas eu vejo que a aveia, trigo, soja, milho, arroz, né, que tem um peso gigante lá para o Oriente, para a China, para a Índia, elas vão dando picos, né, e daqui a pouco corrige uma, outra lança um novo pico, e as 4, 5 vem se trocando de primeiro lugar de qual sobe mais ao longo desses 1 ano e meio. Então, o ciclo de commodities foi um ciclo estupidamente forte. Eu nunca acreditei em super ciclo de commodities, sempre falei, isso para mim é inflação e especulação, ou proteção, ou busca por ativos de risco, porque pagando 0% o tesouro não tem sentido, né? Mas a gente já vê, apesar do Fed anunciar que o aumento vai ficar para o final do ano que vem, talvez 2023, a gente já vê os treasuries, né, de 10 anos
que a gente poderia usar, né, numa linguagem bem, uma comparação bem de padaria, como se fossem os nossos DIs futuros, né? A gente vê os rendimentos dos treasuries de 10 anos, que é o que serve de benchmark aí para o mercado. A gente viu os treasuries de janeiro a março, 30 de março, darem um pico e atingirem o valor que era esperado para dezembro. Quando o ano começou, os analistas internacionais, economistas, não só internacionais, aqui também no Brasil se falava dos treasuries de 10 anos batendo 1,75 em dezembro. Bateu 1,75 em março. De março para cá corrigiu, né, corrigiu 50% deste movimento e agora está dando os sinais de que quer fazer um novo pico para ir testar topo, já talvez se antecipando a possibilidade do tapering, que é a retirada dos estímulos. Então, a coisa que eu acho mais perigosa para a gente, que a gente se encontra refém agora, é disso. Porque nós caímos 15 mil pontos. Se olhar, o pessoal está muito assustado, né? 15 mil pontos. Dá quanto isso? Dá 11% de queda? Não é tanto assim, né? Para um mercado volátil, é que a gente está acostumado, por exemplo, quando a gente trabalhava abaixo dos 100 mil pontos, né? Movimentos de correções de 5 mil pontos, 7 mil pontos, dentro de uma tendência de alta, sem causar, sabe, nenhuma correria, nenhum desespero. Agora a gente fala de 10% de queda, não são mais 7 mil pontos. 10% de queda são 13 mil pontos. A gente caiu 15%, então dá uns 11%. Então o referencial mudou um pouco, mas aí vem até a questão estudada na análise técnica, também pelo Daniel Kahneman, o Nobel de Economia, de Finanças Comportamentais, que é o efeito ancoragem na cabeça das pessoas. Nossa, caiu 15 mil pontos. Nossa, é um sell-off. Cara, são 11% de queda aproximadamente. Se cair 20%, não é também fim do mundo. É uma coisa que acontece em tendências primárias, você ter correções mais fortes. Mas numa correção de 20%, a galera vai entrar em desespero, porque a gente veio de início de 2019 de 600 mil CPFs, se eu não me engano, para 4 milhões de CPFs na B3. Estamos falando aí de multiplicou por 6 vezes, mais de 6 vezes. Essa galera toda que veio da renda fixa não tem essa experiência. Quer dizer, a galera até aguentou firme, né? Tinha mais ou menos quase 2 milhões em março, aguentou firme essa queda, o mercado voltou muito rápido, mas, por exemplo, se o mercado voltasse de uma maneira mais lenta, né, e fazendo pequenas correções nesse movimento, eu tenho certeza que a galera, tenho certeza, não posso falar, mas eu acho que a galera ia bater o desespero, uma hora ia fazer uma conta, já recuperei metade do meu prejuízo, eu vou sair fora que eu não estou aguentando mais. Mas como subiu muito rápido, então parece, né, eu vejo muitos fóruns que se criou uma mentalidade que bolsa caiu, comprou, caiu, comprou, caiu, comprou. Inclusive nos Estados Unidos isso já tem sido até um movimento, né? Um dos maiores influencers lá na Bolsa Americana para pessoa física, ele fala, não existe mais comprar no pânico e vender na euforia. É comprar no pânico, comprar na euforia, comprar no pânico, comprar na euforia. A bolsa só sobe. Ele fala isso em televisão, em programas, em vídeos, o que é, na minha opinião, uma idiotice. A bolsa, ela sempre vai passar por ciclos de altas e baixa, como sempre foi, sempre será. E nesse movimento de ciclos de altas e baixas, que a gente vai descobrir quem está nu, né? Como o Warren Buffett falava, quando a maré baixa, a gente descobre quem está nu. Então, são nesses movimentos que as empresas zumbi, as empresas que não têm fundamentos, quebram e saem do mercado. Então, a gente não pode, em hipótese alguma, comparar, por exemplo, a nossa carteira ou comparar o mercado financeiro apenas com o Ibovespa. O que a gente viu nas últimas semanas foram empresas de crescimento, ou seja, você só ganha patrimônio estando posicionado nelas, porque elas aumentam de valor, mas você não ganha dividendos, que são as empresas de valor. A maior parte desses IPOs
caíram de 30% a 50%, alguns até mais do que isso nesses 3 meses. Como é que fica o investidor que, de repente, fez uma grande posição e perde 50% do seu patrimônio em 2 meses? Fica agora na torcida de que vai voltar a subir. E se não subir, como é que ele vai reagir? Né? Eu vejo muita gente agora fazendo preço médio, ou seja, caiu, comentando, agora eu peguei um pouco, sobrou do meu salário, comprei mais. Vendi um carro, comprei mais. Isso é uma atitude completamente irresponsável. O que acontece? Muita gente está falando dessas empresas de IPOs, né, principalmente muitas de tecnologia, comparando com a Amazon, com a Apple, com o Google, né? E ainda tirando sarro. O Warren Buffett não quis comprar a Apple. Hoje ele tem Apple, mas ele não quis comprar. Na época ele falava das empresas de tecnologia com desdém. Ok. Sei lá, 90%, 80% delas quebraram em 2000. O próprio Google começou a valer alguma coisa de menos de 20 anos para cá. Na época era a Yahoo que dominava, era a América Online que dominava na internet. Então, existe também esse vício de se comparar empresas hoje que estão sofrendo correções de 50%, que saíram em IPOs extremamente caros, né? Hoje se fala até de IPO, de 2 empresas que estão querendo fazer IPO para não entrar em recuperação judicial, para pagar dívidas. É uma coisa surreal. Mas é o quê? É fruto do excesso de liquidez. Então, essas empresas, talvez nunca mais voltem ao patamares que estavam há 2 semanas atrás. Talvez algumas realmente superem esse patamar e cresçam 1000% nos próximos anos. Quais que vão ser essas empresas? Aí vem a capacidade do analista, fundamentalista, e também da conjuntura macro, daquela empresa realmente conseguir se desenvolver, gerar caixa para conseguir fazer mais investimentos, trazer mais valor, né? Mas sempre se fica na expectativa de que um dia tem que pagar algum tipo de dividendo, né? Até porque, diferentemente dos Estados Unidos, que não é obrigatório, aqui a gente tem a lei das SAs que obriga as empresas a pagarem, quando dão lucro, a pagarem 25% de dividendos. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, essa comparação de valor é feita com essas empresas, né? Principalmente depois de uma correção de 50%. Eu peguei algumas há pouco tempo que subiram 700%, 800% nos últimos 5 anos e comparo com o valor de Bradesco, por exemplo. O Bradesco não teve essa oscilação, mas para quem comprou Bradesco lá atrás, comprou essas empresas, em termos de valor da ação, a ação está no mesmo patamar hoje, só que a empresa cresceu 700% e o Bradesco não. Então fica-se com essa sensação de que comprar bancão é ruim. Meu Deus, a minha vida inteira, nesses 20 anos, comprar bancão, comprar setor elétrico, era um dos papéis mais seguros e tranquilos para se carregar para ganhar renda passiva. Então, de 2, 3 anos para cá, mudou isso. Por quê? Porque a liquidez faz os papéis explodirem. Só que uma hora o valor vai voltar a valer. É o que eu digo. O valor uma hora vai voltar a valer. E essa hora chega quando a gente tem grandes correções. Então, comparar a Ibovespa com uma carteira, por exemplo, toda focada em empresas de crescimento, pode ser desastroso. O Ibovespa pode cair 20%, essa carteira cair 75%. E aí, como é que fica essa comparação, né? Então, os investidores, pessoa física, que vieram para a Bolsa hoje, eles não vieram com a mentalidade de investir a longo prazo. Eles vieram para especular. Eles vieram para dar aquela porrada e ficarem ricos em pouquíssimo tempo. E essa história, eu já tive esse comportamento no início de carreira, é normal. Não vou acreditar no pote de... sinal. Será que a gente está com o sinal aí do André novamente? Deu uma travada aqui, André, vamos ver se a gente consegue. Agora eu ouvi sua voz, tá? Só travou. Travou, mas bem nessa parte aí que você estava falando, das pessoas que vão chegando agora. Exatamente. Muito bem colocado isso aí que você está falando. Eu acho que exatamente uma questão do que foi vendido, né, para essas pessoas. Sim. Apesar de eu tentar passar essa mensagem mais pelo meu lado educador,
Às vezes, eu falo até para os meus alunos, eu me sinto hipócrita em bater nisso com força, porque eu fiz isso quando eu comecei. Eu acreditava na fortuna rápida. Então, isso é uma coisa natural do ser humano, infelizmente. Né? Veja as pirâmides aí que estão sendo desbaratadas lá em Cabo Frio. Eu comentei de uma delas nesse feriadão. Eu fui agredido durante 12 horas ininterruptas, xingado, até que eu resolvi apagar as postagens, porque a galera não quer acreditar. Uma coisa que está estampada na imprensa, nos jornais, as malas cheias de dinheiro, os carros de luxo, Lamborghinis, Porsches, Ferraris, a esposa do cara fugir com um bilhão de reais. Tudo está tão escancarado, mas as pessoas não acreditam. Falam, mas eu estou recebendo há 9 anos, todo mês. Eu falo, cara, mas o Bernard Madoff foram 30 anos. O cara era tão respeitável e influente, que ele chegou a ser presidente do Nasdaq, né? Por conta da influência dele no mercado financeiro. E era uma pirâmide que deixou dezenas de bilhões de dólares de rombo em 2008. Mas as pessoas não adianta, não querem acreditar, acreditam que é possível receber 10% ao mês como um reloginho na renda variável, e as pessoas que estão entrando na Bolsa hoje acreditam que empresas, né, as nossas blue chips, empresas de valor que geram renda, essas aí eu não gosto, não tem upside. O pessoal quer upside, quer comprar um papel que vá explodir. Todo mundo quer achar a nova Magazine Luiza da vez, né? Que passou por um processo de turnaround espetacular. O filho o Fred Trajano foi enviado para o Vale do Silício, ficou estudando e-commerce, empresas de tecnologia durante anos, antes de assumir a Magazine Luiza, fez realmente uma revolução, e agora todo mundo está se enfeitando de tech, né, para convencer os acionistas, né, principalmente muitos que fizeram IPO, se vestem de tech. Para quê? Porque sabem que vão ativar aquela memória de Magazine Luiza. Essa pode ser a nova Magazine Luiza. Então, todo mundo fica apostando em qual vai ser a nova Magazine Luiza. Ou seja, em, 40 papéis fizeram IPO, talvez uma delas seja. Outras 39 vão quebrar ou vão ficar na insignificância e virar mico. Mas daqui a 20 anos vão todos lembrar dessa uma que acertaram, que alguns acertaram, e vão usar ela como referência para novas apostas. Ninguém lembra das 39 que vão ficar pelo meio do caminho. Isso é do ser humano, né? Eu não sei se eu cobri bem a pauta que você queria, mas com relação a essas incertezas do mercado, quando a gente olha empresas de valor, essas incertezas vêm e vão há décadas, e as empresas estão aí gerando renda, né? E até um amigo meu, Fabrício, né, quando a gente fala dessas incertezas, por exemplo, político-institucionais, agora do 7 de setembro, a gente estava fazendo uma análise Fusion, que é análise fundamentalista com análise técnica da Petrobras. Eu mesmo, na hora que eu vi os números de valuation, falei, nossa, tá baratíssima a empresa, tá de graça, apesar de ter passado uma correção semana passada por questões políticas, etc. Mas você fala de valuation, aí comparamos com seus pares internacionais, comparamos com ExxonMobil, com Shell, com BP, com Chevron, nossa, tá de graça. Aí eu vejo no final de semana o pessoal comentando, não, Petrobras tem que sair, vamos comprar 3R, vamos comprar PetroRio. Por quê? Eles querem a porrada, não querem a certeza. Por exemplo, a PetroRio, por exemplo, eu já fiz análise justamente com o Fabrício. Cada vez que eles compram aqueles postos que não interessam para a Petrobras, mas que produzem alguma coisa ainda, que para eles vale a pena entrar no seu portfólio de produção, eles reduzem o custo deles, né? Porque eles não têm o custo de uma Petrobras de explorar novos poços, né? Eles não têm
esse capital e essa tecnologia que a Petrobras tem. Então, pega os postos que a Petrobras não são mais rentáveis. Então, isso reduz o custo deles e aumenta o lucro automaticamente e, às vezes, de uma maneira quase que exponencial, você adicionando mais poços de petróleo nesse método da PetroRio. Mas a Petrobras está lá, ela produz uma quantidade de barris de petróleo que, quando o dólar sobe, né, o petróleo sobe, aí você vê em reais, o lucro dela vai lá para cima. E aí você faz o valuation dela e fala, pô, tá barato se continuar nesse movimento do petróleo, né? Que a gente sabe que numa correção há uma retração em todos os setores, inclusive nas commodities, que são correlação direta com a bolsa. Então, o pessoal não está fazendo valuation das empresas, das blue chips, aquelas que estão aí há décadas dando retorno aos acionistas. A Petrobras teve aqueles problemas por conta de ingerência política em governos passados, por conta de processos litigiosos por conta do Petrolão, mas veio aí bombando, atingiu o seu topo histórico agora, semana passada, novamente, não conseguiu romper, mas a hora que romper esse topo histórico, movimentos super fortes para cima. E aí eu leio o pessoal falando que estou trocando o Petrobras para o PetroRio, para o 3R. Eu falo, gente, o que esse pessoal tem na cabeça? Né? Todo mundo está em busca da grande tacada, da grande porrada, e isso algumas vezes dá certo, mas em geral dá errado. Aquele papel que era para tentar dar uma porrada volta contra o investidor, ele, ao invés de estopar a posição do tipo, não deu certo, vamos para a próxima, né? E cada porrada que ele der vai pagar 2, 3, 4 apostas desse tipo. Cara, a porrada que ele queria dar vira um papel de longo prazo que vai gerar um prejuízo enorme. E se ele faz isso ao longo do tempo, só isso entra naquela, né, na tese do Daniel Kahneman, a teoria da perspectiva, vai ser parte daquele grupo de 90% que não conseguem ganhar dinheiro no mercado financeiro. Porque quando ganham, ganham pouco, e quando perdem, perdem muito. Não, eles entram em estado de negação, de não querer realizar prejuízo, porque acha que vai voltar, que a tese está correta, que o mercado está errado. Olha que absurdo, o mercado está errado. O mercado nunca está errado. O preço justo é sempre aquele que o mercado está pagando agora. Pode haver algumas assimetrias, algumas distorções? Pode, é óbvio, e há, assim que se ganha dinheiro no mercado, descobrindo isso. Mas se você aposta numa assimetria, por exemplo, e dá errado, e você perde 50%, cara, isso é de um amadorismo impressionante. Então, você tem que saber fazer a gestão desse portfólio, e não está errado buscar essas moscas brancas do mercado. Só que são moscas brancas, né? Não dá para achar que tudo agora vai ser Magazine Luiza, né?